Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a aula de hoje. A ideia nessa disciplina é a gente sempre conversar um pouquinho sobre referenciais que vão ser importantes na escolha do objeto de vocês, para responder o objeto de vocês, ou ferramentas que podem ser úteis ao longo do desenvolvimento da pesquisa que vocês estejam realizando ou tenham interesse em iniciar, né? Então, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre uma ferramenta de pesquisa, né, muito utilizada nos estudos qualitativos, né, estudos com uma abordagem qualitativa, que são as entrevistas em profundidade. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Vernalha, eu sou professora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgico da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e faço parte do programa de pós-graduação em enfermagem, o PPGENF, mestrado em enfermagem do PPGENF, e também sou professora do programa de pós-graduação Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, o PPGES. Então, para começar a conversar um pouquinho sobre essa temática, a ideia é um bate-papo mesmo, a gente tem os slides mais para facilitar a nossa conversa de hoje. A gente vai tentar entender um pouco que ferramenta é essa, que são as entrevistas, e aí adentrar nos tipos de entrevistas que podemos lançar a mão como ferramenta de pesquisa, que são as entrevistas em profundidade. Então, entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender a nossa condição humana. É uma ferramenta muito utilizada nas pesquisas qualitativas, que nos ajuda exatamente a adentrar nessa questão, que são as relações, os sentimentos, as condições que nos tornam humanas, estabelecem as relações humanas. E, além disso, a gente pode entender a entrevista também como uma técnica clássica para a obtenção de dados e muito utilizada nas ciências sociais. É usada também na sociologia, comunicação, psicologia, saúde, dentre outras áreas, mas pensando no nosso contexto, é importante dizer que é uma técnica clássica das ciências sociais. E ela surge como tema metodológico, né, a partir da década de 30. Então, é uma ferramenta muito utilizada já ao longo de várias décadas e uma importante ferramenta de pesquisa. Então, a escolha de utilizar, né, uma investigação, né, que tem uma abordagem qualitativa, que utiliza muito esta ferramenta, é importante a gente dizer, para que a gente possa normatizar aqui a nossa conversa, que essa escolha ela tem que passar por princípios que são epistemológicos, ou seja, que ele vai no sentido de buscar significados atribuídos à existência humana. E aí, de acordo com a pesquisa de cada um, né, a gente tem aí uma linha teórica que nos serve de base para pensar os aspectos relacionados à nossa pesquisa. Então, quando a gente fala também de entrevista, a gente está falando de uma ótima oportunidade para trabalhar os significados atribuídos às experiências humanas e um espaço privilegiado de expressão livre dos participantes. Então, embora a gente tenha, né, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, de um ou outros instrumentos que são mais estruturados do que o outro, a gente não pode negligenciar que esse, de fato, é um espaço privilegiado de expressão livre dos participantes. Então, quando a gente fala, né, desse primeiro ponto, né, que são as dimensões epistemológicas, a gente está dizendo aí de dimensões que são da linha construtiva, interpretativa, que trabalham no sentido da subjetividade e que tem uma participação muito importante do observador no fenômeno observado. Então, a gente vai ter, sim, uma possibilidade, obviamente, respeitando todas as questões éticas envolvidas,
mas da relação do observador com o fenômeno pesquisado. E, para além disso, também é importante dizer que quando falamos, né, dessas dimensões que são importantes nesses estudos, a gente também está dizendo de uma singularidade na produção do conhecimento científico, ou seja, isso na prática quer dizer que nos dá a oportunidade de dar qualidade ao discurso, de ter certa medida de profundidade no discurso, de detalhamento e, para além disso, também trabalhar a questão da contextualização das falas ou do fenômeno pesquisado. Então, lidar com todas essas questões que atravessam um objeto quando a gente fala desse fenômeno pesquisado. E quando a gente trata, né, de uma dimensão que é uma dimensão contextual, a gente está falando de contextos transversais à entrevista, que são da ordem cultural, regional, socioeconômica, local da entrevista e a entrevista propriamente dita. Então, tem uma série de atravessadores aí que precisam ser levados em consideração quando falamos dessa dimensão que é contextual às entrevistas. Então, tem que se levar em consideração que contexto cultural é esse, de que lugar eu estou falando, qual é a realidade socioeconômica dessa população, desses sujeitos, do próprio local de entrevista e do dado, do cenário, do setting da própria entrevista. Então, essas são questões muito importantes que a gente precisa levar em consideração. E aí, uma recomendação para vocês, né, em termos de leitura, para quem está iniciando, né, esse caminhar nas pesquisas de abordagem qualitativa, uma recomendação é aí um livro que é bem oportuna a leitura, que é o livro do Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, que ele traz aí um manual que nos ajuda a pensar como é que a gente pode escolher uma determinada ferramenta. Ele não fala só de entrevistas, obviamente. Eu fiz aí um recorte da questão das entrevistas, mas é um livro que trata sobre várias questões que são importantes no contexto das pesquisas sociais. Bom, então, Gil nos fala um dado que é importante, que ele diz que a entrevista é uma forma de interação social. Então, toda vez que a gente lança a mão desta ferramenta, a gente não está só ali em frente aos sujeitos da pesquisa aplicando um formulário a partir de um roteiro. A gente está mais do que isso. A gente está promovendo e criando um setting de interação social. Isso é super importante para a gente entender que os resultados de uma pesquisa, em especial de uma entrevista, não dizem respeito apenas à aplicação de um instrumento. Eles vão dizer muito mais do que isso, porque eles vão dizer de todo esse cenário, que é o contexto macro, e do micro, que é o setting da aplicação da própria entrevista. Então, a gente pode dizer que a gente, nesse momento, a gente obtém informações acerca do que as pessoas creem, sabem, esperam, sentem, pretendem fazer, fazem ou fizeram, explicações ou razões a respeito de coisas precedentes e assim por diante. É como se fosse esse tubo de ensaio, como se a gente pudesse aí, né, fazendo uma analogia que o próprio Gil utiliza, que é essa analogia com os estudos, né, microscópios de tubo de ensaio. Então, a gente está, e essa analogia no sentido da gente estar direcionando o nosso olhar, ou focando o nosso olhar, como que lançando mão das lentes do microscópio, para aí tentar entender como é que regem essas interações sociais a partir da fala dos sujeitos. Então, a entrevista é uma forma de interação social. Então, ela é entendida nas ciências sociais
como a técnica que é, por excelência, uma técnica de investigação social e uma ferramenta, uma parte importante no desenvolvimento das ciências sociais. Como toda ferramenta, né, de coleta de dados, a gente vai sempre lidar com vantagens e com limitações, obviamente. E aí eu selecionei algumas delas que são vantagens e limitações em linhas gerais, mas é óbvio que para qualquer pesquisa é sempre importante que vocês tenham esse olhar, que qualquer ferramenta, qualquer abordagem, qualquer ferramenta que utilizemos, ela vai refletir um fenômeno e a gente espera que ela seja o reflexo desse fenômeno o mais preciso do ponto de vista ético possível, mas a gente tem sempre vantagens e limitações com a escolha de uma determinada ferramenta. Isso envolve o que a gente fala, eu falo muito para os meus orientandos, que a obrigação do pesquisador é fazer escolhas metodológicas. Se serão melhores ou piores, né? A gente vai ajustando isso ao longo do processo, indicando quais são as vantagens e as limitações. Mas todo o processo de pesquisa exige um posicionamento metodológico e exige que esse pesquisador faça escolhas metodológicas. Então, se a gente pudesse elencar em linhas gerais, né, vantagens das entrevistas, a gente poderia dizer que as entrevistas são vantajosas na medida que elas fornecem dados a respeito dos mais diversos campos da vida social. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente fala de um determinado fenômeno, o que as pessoas sentem, o que elas fizeram, o que elas pretendem fazer, qual o grau de interação delas com um determinado contexto, a gente está aí possibilitando inúmeras vertentes no campo da vida social das pessoas. E como ferramenta de coleta de dados muito utilizadas, né, ela tem a possibilidade de uma flexibilidade. Flexibilidade em termos da cronologia da aplicação, flexibilidade em termos da escolha da estrutura da entrevista, em ser ou não estruturada, inclusive, escolha, inclusive, em que população, né, será importante aplicar um instrumento como esse, e assim por diante. Então, é um recurso vantajoso. Além disso, ela possibilita, para além da própria aplicação do instrumento, a possibilidade de você captar para além daquilo que está dado pela fala do sujeito, que é expressão corporal, nuances da voz. Mas espera aí, Thaís, eu não tenho que trabalhar só com a fala do sujeito na medida que eu estou entrevistando essa pessoa? Quando a gente fala do recurso da entrevista como ferramenta de coleta de dados, ela te dá a possibilidade de fazer uma descrição deste contexto. E essa descrição deve incluir, e eu oriento vocês que inclusive inclua, porque nos é oportuno na hora que a gente tem que analisar os resultados, como é que é o comportamento dessa pessoa, se ela está de braços cruzados, se ela não está, se ela ao responder olha o tempo todo para o gravador, se ela se sente à vontade com o processo de gravação, se você tem que tomar nota no decorrer da entrevista, se não é necessário tomar nota, se ela mantém contato visual com você ou não. Gente, vocês me desculpem, mas eu peguei uma virose recentemente, eu tô com processo de ressecamento da garganta assim, rapidamente. Além de falar da questão das nuances da voz. A gente tem a possibilidade de ouvir e ouvir a partir de uma escuta sensível, né, que deve ser a escuta do pesquisador, se ela muda o tom num determinado momento, de um assunto que lhe é caro, se ela adota um tom de voz com mais ênfase, se o volume da voz altera. Então, tudo isso, no final das contas, é dado de pesquisa. Além disso, uma outra vantagem é não exigir que a pessoa entrevistada saiba ler.
Na medida que a gente tem a aplicação desse instrumento, obviamente isso tudo tem que estar contemplado na pesquisa, né? Como é que ela vai se apropriar das questões éticas envolvidas, né? Quando a gente fala de uma população, por exemplo, que não sabe ler, mas é possível, sim. Não exige o recurso da leitura para esse sujeito. Além disso, a gente tem a possibilidade, né, através do processo de triangulação dos dados, de aprofundamento do material, ou combinando abordagens diferentes, uma quantitativa e uma qualitativa, e a qualitativa vem para oferecer aprofundamento do material quant, ou ao contrário, a qualitativa é o start, que vai nos fornecer questões que nos permitam pensar numa abordagem quantitativa a posteriori. Ou você utiliza ferramentas diferentes, entrevista, observação, participante ou não, e diário de campo, e combina isso no teu processo de análise, e a entrevista vem para fornecer aprofundamento, na medida que você começa o trabalho de campo com uma observação do campo. Então, essas são, em linhas gerais, características desse recurso que o torna vantajoso. Mas a gente tem, obviamente, como qualquer recurso de pesquisa e ferramenta de pesquisa, limitações, que vão variar de acordo com a escolha do objeto, que vão variar com o campo que você escolheu, que vão variar como é que você conseguiu conduzir as entrevistas, etc. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que uma limitação seria a falta de motivação do entrevistador. Então, quem tem que estar mais apaixonado pela pesquisa é quem está à frente da pesquisa, é o pesquisador. Se você está desmotivado, não serão os sujeitos que te motivarão. Então, é muito importante que tenha essa motivação, que você fale disso com propriedade, que você fale da sua pesquisa como algo que terá uma repercussão importante, né? Como resposta à sociedade. Uma outra limitação seria você elaborar perguntas que não permitem o entendimento dessas pessoas que vocês vão entrevistar, então inadequado entendimento das perguntas. Um cuidado que o pesquisador, né, deve ter, o entrevistador nesse caso, quem está ali no campo entrevistando, ele não influenciar a resposta a partir das opiniões pessoais dele. Então, muitas das vezes, a gente vai munido para o campo com uma carga de problematização, de buscas, de leituras que a gente fez, que nos permitem, inclusive, chegar nessa construção desse instrumento. Mas a gente tem que ter muito cuidado de não estar influenciando na nossa, no que a gente entende por aquele assunto na resposta do entrevistado. E aí, o próprio entrevistado tem algum déficit cognitivo, ele tem uma importante doença, por exemplo, eu que trabalho na saúde mental e psiquiatria, que lhe coloca num grau de inabilidade que impede ele fornecer respostas. Ou ele está numa situação clínica que ele não pode, nesse momento, fornecer as respostas. Então, a gente tem alguns níveis que são níveis de estruturação das entrevistas. Então, se a gente pudesse aí organizar esses níveis, né, nessa escadinha aí que eu construí, eu diria que a gente tem ali as entrevistas que podem ser informais, elas podem ser focalizadas, elas podem ser por pautas, ou elas podem ser estruturadas. Então, isso é o nível de estruturação da entrevista, ou seja, como a sua entrevista pode estar organizada, como o seu roteiro pode estar organizado. Então, as informais são aquelas que vão, obviamente, por conta da informalidade, nos fornecer uma visão geral do contexto. Então, ela é ali uma conversa, né, informal, com uma opção de expressão livre de opiniões e atitudes, com quase nenhuma intervenção do entrevistador.
por isso que elas são entendidas como informais. A gente tem as entrevistas que são focalizadas, ou seja, aquelas que são livres, porém elas têm um tema específico. Então você quer focar ali numa experiência vivida por esse sujeito, por exemplo, a respeito da percepção dele sobre um cuidado que foi ofertado, ou um instrumento que foi aplicado, enfim. Mas você tem como objetivo explorar a fundo uma experiência vivida. Elas podem ser por pautas, por exemplo, quando você quer estabelecer pontos de interesse. Então, digamos que você queira trabalhar com um processo de enfermagem e você tem aí etapas a serem cumpridas ou pautas, pontos de interesse que devem estar ordenados e precisam ter uma relação entre si. Então, você estrutura essa sua entrevista a partir desses pontos de interesse. Então, você tem aí uma entrevista estruturada por pautas. Ou uma entrevista entendida como estruturada, né? Que para a Gil é aquela que utiliza um questionário ou um formulário que tem uma relação fixa de perguntas, de ordem invariável. Então, outras literaturas nomeariam aí como instrumentos que são fechados, semi-abertos e abertos. Então, se a gente pudesse dizer aqui, né, nessa estruturação, a gente teria instrumentos fechados, que são entrevistas estruturadas, instrumentos, né, semi-abertos, que são por pautas ou focalizadas, e instrumentos totalmente abertos, que são, que dizem dessa estruturação informal. Então, quando você pensa nesse recurso, você tem que pensar também qual é a estruturação que atende ao teu objeto. Qual a estruturação que melhor responde à tua pergunta da pesquisa. E aí, nessa representação esquemática, para a gente agora entrar no ponto que nos é de interesse, que são as entrevistas em profundidade, eu achei que essa representação esquemática era interessante para vocês entenderem como é que é possível vocês estabelecerem essa classificação, ou seja, fazerem algumas escolhas metodológicas. Então, uma pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa, ela pode ter uma questão não estruturada, semi-estruturada ou estruturada, como eu disse anteriormente, que falam dos níveis de estruturação. A partir dessa escolha, o roteiro vai ser classificado como uma entrevista aberta, semi-aberta ou fechada. E a gente vai ter aí modelos que podem ser utilizados, então a não estruturada, que parte apenas de uma questão central. As semi-estruturadas que têm um roteiro a ser seguido, com pontos focais, e uma estruturada que vai partir de um questionário. Então, quando a gente está falando de entrevistas em profundidade, a gente está falando de uma pesquisa qualitativa, que pode ser não estruturada ou semi-estruturada, que ela vai ter aí um roteiro que vai lançar a mão, né, de questões, né, um roteiro semi-aberto, ou ela vai ter aí uma questão central que vai ser o start da conversa. Para estes aspectos, nós podemos pensar numa entrevista em profundidade. Respostas? A gente tem uma certa imprevisibilidade aí em termos de respostas, principalmente quando a gente fala da opção de uma não estruturada, que tem essa característica da abordagem em profundidade. Bom, então entrevistas em profundidade são aquelas que, para Minario, possibilitam um diálogo intensamente correspondido entre o entrevistador e o informante. Então, para muitas pesquisas, a história de vida, por exemplo, que parte de uma questão central, do start central, ela pode ser aberta, tem tudo para ser o ponto inicial e privilegiado, porque permite ao informante retomar a sua vivência de forma retrospectiva
com a possibilidade do entrevistador, do pesquisador, de ter uma altiva interpretação. E mesmo nesse processo retrospectivo de retomada da vivência, ele revê e reflete sobre as coisas que aconteceram. Toda vez que a gente rememora, a gente tem uma nova reflexão sobre o contexto. Então, as entrevistas em profundidade nos permitem isso. Esse diálogo intensamente correspondido da relação entre as partes. Então, a gente pode dizer que é um recurso metodológico, né? Que para demo diz da busca de bases teóricas e pressupostos que devem ser previamente definidos e que recolhem falas a partir de uma experiência subjetiva, com o objetivo de responder a pergunta do estudo. Redundante falar que estamos respondendo a pergunta do estudo, mas é habitual nós vermos o orientador relembrando ao aluno que ele deve focar no objeto na pergunta do estudo. Muitas das vezes, a nossa paixão é tão grande que a gente quer responder a pergunta do mundo e esquece que nós respondemos ao objeto de pesquisa, que nós não temos a obrigação teórica, nem como pesquisadores, de responder a pergunta do mundo. Então, nas entrevistas em profundidade, a gente pode dizer que é um processo de construção e reconstrução de um diálogo com base num contexto de uma dada realidade. Bom, e que características seriam importantes que a gente precisaria lançar mão, né? Ou entender antes de adentrar especificamente no momento da entrevista. Então, geralmente elas são individuais, embora possam ser em grupos também, mas geralmente são individuais. Elas se caracterizam pela flexibilidade, a gente falou, tem a possibilidade de exploração máxima do tema e você pode lançar mão do recurso aberto ou semiaberto. Além disso, as entrevistas clínicas também são caracterizadas como entrevistas em profundidade. Então, é um tipo de entrevista em profundidade que vai se basear na experiência de vida do entrevistado, melhor dizendo. Só que é importante a gente dizer que toda vez que falamos sobre entrevista, existem dois conceitos importantes que vocês precisam entender e ter detido atenção, que se chama validade e confiabilidade. O que é isso? Então, validade é a capacidade de dizer que os resultados que você está fornecendo, o que você coletou ali, melhor dizendo, dá a possibilidade de fornecer resultados que respondam à tua questão principal de pesquisa. Então, o julgamento da validade de um estudo, ele normalmente é avaliado pelo desenho metodológico do seu estudo. Então, é muito importante que quando a gente pensa em um projeto, a gente seja muito criterioso no desenho dessa pesquisa, no caminhar dessa pesquisa, que recursos serão importantes para que você consiga responder a tua pergunta de estudo. Então, um recurso muito utilizado, que é um referencial de validade, é quando a gente fala da triangulação dos dados. Quando você tem a possibilidade de lançar mão de mais de uma ferramenta de coleta de dados, quando você tem a possibilidade de agrupar abordagens diferentes e você faz as suas análises pensando nesses diferentes recursos que você lança mão, triangulando os dados, ou seja, você vai perceber ali o que foi na fala, o que você observou, o que você anotou no teu diário de campo, se essas coisas se harmonizam ou se elas entram em conflito. Então, o recurso da triangulação, ele é
um referencial importante em termos de desenho metodológico quando você fala de validade. Uma outra questão é a confiabilidade. Então, confiabilidade vai falar do rigor metodológico, que garante que, repetidos os procedimentos, os resultados serão os mesmos. Ou seja, a gente vai falar mais para frente daquilo que a gente chama de saturação dos resultados. Então, a confiabilidade diz que você precisa de uma seleção de informantes que sejam capazes de responder à tua pergunta de estudo. Você precisará usar de procedimentos que garantam a obtenção de respostas confiáveis. E você vai ter que descrever esses resultados e analisar ou discutir eles do ponto de vista do conhecimento teórico disponível. Então, isso diz da confiabilidade de uma pesquisa. Então, para discutir validade e confiabilidade, a gente precisa ser muito criterioso também com aquilo que a gente chama de seleção dos informantes. Então, a seleção dos informantes diz respeito às fontes que sejam capazes de responder o problema proposto. Elas deverão ter envolvimento com o assunto, disponibilidade e disposição para falar. E elas vão estar ligadas à questão da significação e à capacidade que as fontes têm de poder te fornecer informações. Afinal de contas, você está ali para buscar respostas. Elas minimamente têm que te fornecer informações. Essa seleção dos informantes deve levar em consideração o fato delas poderem dar uma visão de relatos também diversificados sobre o mesmo fato, não perdendo de vista o objeto, e pessoas que estejam em papéis diferentes. É importante você incluir, né? Perfis diferentes nos ajudam a somar em termos de entender qual é o pensamento de uma dada população, ou a atitude de uma dada população, entendimento e assim por diante. Então, pessoas que estão em diferentes papéis sociais, recém-chegadas, que tenham deixado de função recentemente, elas podem dar informações muito úteis. Então, quando a gente estabelece lá os nossos critérios de inclusão e exclusão, a gente precisa pensar bem quem nos ajudará a responder a essa pergunta do estudo e quem não nos ajudará. Então, não é uma etapa aleatória, mas é uma etapa importante que vai nos ajudar a pensar durante todo o processo de construção metodológica, mas, para além disso, informações que nos permitirão um certo grau de aprofundamento de análise. E aí a gente tem o que a gente chama, que eu vou falar mais para frente, que é muito comum nas pesquisas qualitativas, que essa seleção parte do princípio de uma seleção não probabilística. Então, dicas. Se eu pudesse selecionar algumas dicas aí para vocês, quando vocês já avançaram nessas etapas e agora vocês estão pensando em como vocês podem construir esse instrumento, que pode ser um roteiro, de abordagem desses sujeitos. Então, lembrem-se, sempre instrua o entrevistador com clareza. Então, o processo de entrevista não é uma pegadinha. Vamos ver se ele sabe mesmo daquilo que eu estou falando, se ele está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Não, é uma pegadinha. A gente quer que ele tenha clareza sobre o que lhe foi perguntado, para que ele tenha habilidade para nos fornecer as respostas. Permitir a expressão do entrevistador sem constrangimento. Então, a gente tem que ter cuidado na elaboração dessas perguntas para que a gente não gere constrangimento. Se for uma pergunta que exige um posicionamento, você está perguntando sobre a política institucional, por exemplo, da unidade que ele trabalha,
a gente deve garantir a esse sujeito que ele tenha uma possibilidade de expressão livre, sem ser cerceado. As questões devem possibilitar a leitura do entrevistador e entrevistado. Então, se a gente está falando de um grupo que seja alfabetizado, todos devem ter entendimento a partir de uma leitura do material. Então, pode ser que eles peçam, não, deixa eu dar uma lida antes no roteiro, e até uma exigência ética que a gente possa encaminhar para eles, para que eles tomem ciência. E aí, sim, eles vão responder, aceitar ou não participar do estudo. Então, a gente deve levar em consideração a possibilidade de leitura. Então, devem ser perguntas que possam, ou tópicos que possam facilitar essa leitura. Se a gente está falando de um roteiro, que é o recurso que a gente utiliza na maior parte das vezes, e ele tem essa possibilidade de ter uma abordagem em profundidade, evitar questões muito abertas, porque você precisa pensar no teu objeto, no que você quer responder na tua pesquisa. Então, perguntas muito abertas às vezes dificultam. E as questões, se você está ali num semi-estruturado, né, num roteiro semi-estruturado, e você tem uma estruturação por pautas, por exemplo, você deve pensar no engajamento das ideias. Então, uma pergunta segue a outra, porque o objetivo é que você facilite o engajamento das ideias. Então, não são perguntas aleatórias. Elas precisam estar conversando entre si. Outras dicas importantes quando a gente fala do processo de entrevista, seria importante também sempre deixar o informante à vontade. Então, às vezes, a gente precisa de mais de uma entrevista com o mesmo sujeito para que ele tenha um grau de confiança com o entrevistador, para que ele se sinta à vontade para fazer o relato. Isso acontece muito com determinadas populações. Por exemplo, o meu doutorado eu fiz com usuários de crack, né? E as mulheres usuárias de crack já tinham uma dificuldade enorme de acesso ao CAPS. E quando elas chegavam no CAPS e participavam da entrevista, meu objetivo era trabalhar exatamente a questão do acesso ao tratamento. Então, precisei, com muitas delas, primeiro desenvolver um vínculo para depois conseguir aplicar uma ferramenta metodológica. Sem vínculo não foi possível aplicar, as entrevistas ficavam esvaziadas. Então, tiveram duas entrevistadas que eu tive que excluir, porque elas quase não iam serviço quando foram. Não tinham nenhum grau de vinculação comigo, não foi possível obter as informações que pudessem somar a pesquisa e responder a pergunta de estudo. Respeite o entrevistado, desperte a sua confiança, não tente ser astuto, né? Nem convencer, induzir, orientar, sugerir o que está errado. Você está ali investigando. Personalize a pergunta. O fato de você ter um roteiro não significa que você não pode mudar nada, a não ser que ele seja totalmente fechado, que seja um questionário. Mas se não for um questionário, porque como a gente está tratando de entrevistas em profundidade, o questionário não cabe, você tem a possibilidade de personalizar as suas perguntas, de maneira que se tornem mais compreensíveis para o entrevistado. Então, e uma outra dica, né? Se ele não sabe responder, isso é uma resposta, muitas das vezes, dependendo do que você quer investigar. E use, se você vai mudar de assunto, use frases de forte ligação. Não muda abruptamente de assunto. Eu costumo dizer que o entrevistador não pode ter fuga de ideias, que é como a gente classifica na psiquiatria. Porque senão a pessoa que está sendo entrevistada não vai acompanhar. Então, dá uma pausa, terminou aquele assunto ou aquela pauta, você vai falar: bom, agora gostaria de tratar de uma outra questão. Ele vai entender que tem uma mudança aí, embora tenha encadeamento, tem uma mudança aí, tem um corte. Então, é importante que a gente sinalize isso através da nossa fala.
Não se perca em detalhes, apenas curiosos, não se deixe levar. Às vezes a gente está ali fazendo a entrevista, a história está tão interessante que você está lá acompanhando, cai na tentação de fazer perguntas carona e esquece do teu roteiro, esquece do teu objeto. Tem que estar sempre focada no teu objeto, na tua pergunta de estudo. Observe o ambiente onde a entrevista se dá e a relação entre as pessoas, comportamento, etc. A gente já falou disso, ênfase, até o silêncio é importante. Então, se uma pessoa se cala em relação a uma pergunta propositalmente, tem uma resposta aí. Que dicas seriam importantes para a formulação das perguntas? Pergunte quando o entrevistado estiver pronto para responder. Então, podemos começar a fazer a nossa pergunta, podemos começar a nossa conversa. Então, pergunta antes se ele está preparado. Inicie com perguntas que são fáceis de responder. Não vai iniciar com as perguntas polêmicas. Inicie com as perguntas mais fáceis. Normalmente, a gente tem sempre à frente, né, de um roteiro semi-estruturado, uma parte de perfil, né, que a gente quer saber sobre dados do perfil sociodemográfico dessa pessoa, que você pode começar por ali, né, que são perguntas mais gerais. Fazer uma pergunta de cada vez, não vai encadeando uma pergunta na outra. Perguntou, respondeu, e aí você vai para uma nova pergunta. Não junta mais de uma pergunta, que isso dificulta o entendimento. Mantenha sua mente no seu objeto de estudo. E lembre-se, quem sabe mais aonde quer chegar é você. Quem é o pesquisador é você. Quem pensou no problema é você. Quem construiu o objeto é você. Quem sabe da pergunta de estudo é você. Então você sabe onde você quer chegar. Lembre-se disso durante a entrevista. Bom, então a ideia era vocês poderem me dizer aí, eu fiz 3 perguntas, qual a pergunta lhe parece mais apropriada quando o entrevistado responde, eu não sei. Você fez uma pergunta para ele e ele fala assim, não sei. Então, se ele falasse assim, você pergunta lá, então, o que você pensa do cuidado que está sendo oferecido aqui na unidade? Não sei. Ele te responde, eu não sei. Na verdade, são perguntas hipotéticas, tá, gente? Mas era mais para vocês poderem parar para pensar nessa frase. Então, estou vendo que vocês já estão se posicionando aí, né? A gente tem aí, na verdade, 2 possibilidades de resposta, né? A primeira que ninguém foi nessa resposta é o que a gente não deveria fazer. Você não acha que a gente já está induzindo a resposta dele? Então, fiquem longe desse tipo de afirmativa. E um não sei, como eu disse, um não ou um silenciamento pode ser uma resposta. Então, você pode perguntar, mas por que você acha que é tão difícil para você pensar sobre isso? Ou que você não está conseguindo pensar sobre isso? Qual a causa, no seu entender, né? Seria uma possibilidade. Você quer explorar aquele assunto. Ele começou com eu não sei. Ou você poderia resgatar a própria temática, a maioria foi ali, né? Poderia me contar um pouco mais a respeito? Você não vai perguntar, poderia me contar um pouco mais a respeito do eu não sei, né? Porque você não sabe. Mas, neste caso do eu não sei, uma estratégia seria, mas qual a causa? Você acha que você sempre pensou assim? Teve mudança? Qual a causa no seu entender? Então, são abordagens que você pode fazer, e aí eu costumo dizer que para o entrevistador, numa sinuca dessa, numa cilada dessa, a melhor resposta é uma pergunta. Então, faça uma outra pergunta, que te oportune um grau de aprofundamento do material. Bom, quantas pessoas eu preciso incluir no meu estudo? Gente, eu ouço essa pergunta assim inúmeras vezes, né? Talvez Vanessa também, né, que trabalha com estudo qualitativo. Quantas pessoas? Isso, não tá bom, não. Quantos? Tá bom? Não tá, né? Como se a gente tivesse ali a fórmula mágica, né? Uma fórmula estatística para ser aplicada e ok.
Exato. Não é por aí. Então, a gente está falando de amostragem. A amostra é uma pequena parte de elementos, a amostra até uma terminologia muito utilizada nos estudos quantitativos, mas é uma pequena parte dos elementos que compõem um determinado universo. Então, a gente tem um universo, uma população, que ele tem um conjunto definido de elementos que possuem as mesmas características e a gente, passou pelo funil. A gente tem ali a amostra, ou um subconjunto do universo que permite estimular as características do universo. Qual deve ser essa amostra? Depende do caminho que você está escolhendo. Por isso que eu comecei pelo termo amostragem, que pode ser uma amostragem probabilística, que está mais presente, obviamente, nos estudos quantitativos, na medida que ela vai lançar mão de leis estatísticas que vão permitir um cálculo da sua representatividade. E uma amostragem não probabilística, que vai depender dos critérios do pesquisador. Bom, estou ali no campo, entrevistei. Quando é que eu sei que tá bom? Escolhi, tenho essa amostra, tem esse número de sujeitos, mas quando é que eu sei que tá bom? Quando eu devo parar? A gente chama isso de ponto de saturação. Então, o número de entrevistas necessárias vai depender do tema, do tópico, dos recursos disponíveis. Então, é importante lembrar que o aumento da quantidade de entrevistas não necessariamente melhora ou aprofunda a compreensão mais detalhada da realidade ou do problema que se quer explicar. E como é que a gente vai saber se está bom? E aí a gente vai ter critérios de saturação. E um muito utilizado é a saturação de conteúdo, né? Então, se a gente acha que a gente atinge um ponto de saturação de conteúdo, ou seja, que aquilo se repete na medida que eu aplico mais entrevistas, a gente está dizendo que a gente chegou no nosso ponto de saturação. Existem algumas linhas, né, que falam que para os estudos qualitativos a gente deveria partir de uma amostragem mínima de 30 sujeitos, mas isso é muito questionado na literatura. E a gente costuma, sim, partir dessa questão do ponto de saturação, tratado um ponto de saturação que é o ponto de saturação de conteúdo. E, obviamente, tudo isso, como eu disse anteriormente, vai depender do tema, do tópico, do recurso disponível e até dos recursos de análise que você vai utilizar. Porque eles também podem te auxiliar nesse sentido. Então, hoje a gente tem, por exemplo, softwares que são utilizados nos estudos qualitativos que nos permite, inclusive, fazer contagens e que nos ajudam a chegar nesta saturação. Eles nos auxiliam, mas o dever, o olhar e a opção é sempre do pesquisador, embora seja um recurso. Então, a gente vai ter aí ferramentas que vão auxiliar nesse caminho, por exemplo, softwares como NVivo, Iramutec, que podem ser úteis, mas eles não vão te dar resposta e dizer, passou desse nível, saturou, ficou abaixo, não saturou. Essa deve ser sempre uma decisão do entrevistador ou do pesquisador, nesse caso, baseado nas questões que ele quer responder e no que ele ouve, né, desses entrevistados. Então, a posição tomada na pesquisa é de que representações das experiências não surgem de mentes individuais, mas elas falam de processos sociais. Então, aquilo que ele te responde individualmente deve refletir um processo social. Por isso, tem que se repetir, para a gente entender que existe uma saturação. Então, a gente está falando, nesse caso, de reprodução de fatos sociais existentes. Então, embora a gente tenha até certo grau de estimativa baseado no cenário que a gente vai, o local, quem são os sujeitos presentes, tudo isso pode mudar no decorrer da pesquisa. Então, só para exemplificar para vocês, se a gente estiver falando, né, da transcrição de uma única entrevista, ela poderá ter em torno aí de 15 páginas ou mais. Se a gente falar de uma entrevista que dure em torno de 1 hora, né, as entrevistas duram mais ou menos isso. Se forem feitas 20 entrevistas, a gente vai ter aí pelo menos 300 páginas de corpos de análise. Isso é em profundidade. Isso, possivelmente,
atinge a essa saturação. Por isso que definir o número de entrevistas a priori não é o recurso que a gente utiliza, mas sim o ponto de saturação, e principalmente quando a gente fala de uma saturação de conteúdo. Então, de acordo com essas razões, pode-se ter um limite máximo de entrevistas. Pode gerar em torno de 15 a 25 entrevistas, 6 a 8 discussões em grupos focais. Então, depende do autor. Alguns autores têm um entendimento que no máximo 30 entrevistas se chegaria a esse ponto de saturação. Mas, como eu disse anteriormente, qualitativo, não falamos de números, falamos de resultados em termos de qualificar este discurso. Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Thaís, como é que eu chego nesse ponto de saturação de conteúdo, dessa saturação teórica? Um artigo interessante que fala sobre amostragem em pesquisas qualitativas, que ele fala exatamente sobre isso, proposta de procedimentos para constatar saturação teórica. Ele dá um passo a passo, recomendo a vocês, vou deixar disponível no Classroom, de como é que passos vocês devem seguir até chegar a esse passo 7, que é constatar a saturação teórica para cada pré-categoria ou nova categoria. Então, os autores dizem que isso ocorre quando novos temas ou tipos de enunciado não são, de maneira consistente, acrescentados após novas entrevistas. Então, entendemos que atingimos um ponto de saturação teórica. E aí, o passo 8 seguinte seria visualizar essa saturação, ou seja, a gente pode, deve, é recomendado que a gente transforme isso num quadro analítico, numa tabela, num gráfico, que possibilite acompanhar a construção e a formação dessa categoria analisada e constatar, não só pela gente, mas por qualquer um que acesse o material de vocês, que visualize como vocês chegaram nessa saturação. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. E para finalizar, eu termino com essa frase, né, de Ricoeur, que ele diz que a narração é vida vivida.